Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, retomando aqui a nossa playlist dos campeões, a saga dos campeões do mundo, de La Bourdonnais até Magnus Carlsen. Já estamos aqui no ano de 2007, então avançando aí na nossa playlist no reinado de Vladimir Kramnik. Tivemos aí a unificação, o fim da PCA, da federação que o Kasparov criou quando ele saiu da FIDE, e agora unificou novamente. Fim da PCA, campeão da FIDE e o campeão ali sem contestação nenhuma, o único campeão mundial da época, o Kramnik em 2006. No ano de 2007, a FIDE mudou as regras. Tudo bem, mais um capítulo polêmico aí da história do xadrez. Do nada a FIDE organizou que não seria um match, mas para definir o campeão mundial, e seria assim um torneio no formato 8 jogadores, todo mundo joga 2 vezes contra todo mundo, rodando, então joga uma vez contra todo mundo, depois mais uma vez todo mundo contra todo mundo, e aí ao final aquele que tiver mais pontos é o campeão do mundo. Então mudou aí o formato, a contragosto do Kramnik. Ele disse que concordaria com essas regras, apesar de preferir defender o título num match, e por conta disso e dessa insatisfação, então a FIDE decidiu que então seria nesse formato, e o Kramnik então teria o direito de desafiar o campeão desse torneio, caso ele não fosse o campeão, então em 2008 num match. Bom, vai entender, mas assim que foi decidido, tá bom? E então é dessa forma que ficou. E eu vou mostrar pra vocês, então, quem que tá jogando aqui nesse torneio. Deixa eu ver se eu tenho o nome de todo mundo aqui, ó. Tenho o Anand, tá? Então o Viswanathan Anand, jogador indiano, né, em 2007, vindo numa crescente muito forte. Ele já havia sido campeão mundial antes. Então aqui no ano de... Deixa eu ver se eu tenho o ano certinho que o Anand havia sido campeão mundial. No ano de 2000, né? No ano de 2000, então ele venceu o Shirov na época da FIDE. Então ainda não era o considerado na época mais oficial de todos, era o da PCA. Mas enfim, o Anand já havia sido campeão mundial da FIDE e agora ele tá participando aqui desse torneio. Quem mais? O Kramnik, o então campeão mundial, Boris Gelfand, Peter Leko, o Peter Svidler da Rússia, o Morozevich também da Rússia, o Levon Aronian, o Leão Armeno, e o Alexander Grischuk, também da Rússia. A Rússia, como sempre, em peso aí, né? E aí, então, esse torneio vai decidir quem vai ser o campeão mundial de 2007. Eu trouxe uma partida muito interessante para ilustrar uma partida relevante aí do torneio. Quem tá de brancas aqui é o Anand, com o rating de 2.803, um rating muito alto para a época, contra o Alexander Morozevich, 2.758 de rating. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Anand, a lenda indiana que ainda joga, e diga-se de passagem, joga muito bem, né? Tá ali sempre entre os melhores do mundo até hoje. O Anand aqui abre com E4, temos C5, a siciliana aqui do Morozevich. Cavalo em F3, D6, D4, então abrindo aí a siciliana. C toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6, não permitindo as brancas jogarem C4 e já atacando aqui em E4. Então C4 seria um lance muito bom para as brancas, quando elas podem jogar C4 contra a siciliana, é sempre muito bom, né? Fortalecer aqui o domínio sobre D5 e B5. Então a ideia de cavalo F6 é não dar tempo para isso. E aqui praticamente força um cavalo C3, bloqueando o próprio peão da coluna C, né? Então o cavalo aqui em C3 defendendo, e agora A6. Indo para uma das variantes mais difíceis aí da defesa siciliana, que é a defesa Najdorf. E que ela abre um repertório gigantesco de possibilidades aí, de teoria. É muito difícil jogar a Najdorf, e o Anand aqui segue com essa linha com F3. Vários lances são possíveis contra a Najdorf. O Anand escolhe esse bem agressivo, essa linha bem agressiva com F3. A partida segue com E5, atacando aí o cavalo. Cavalo volta para B3. Com isso, as pretas conseguem um tempo, conseguem alguma expansão no centro, mas sempre ao custo desse buraco aqui em D5, que é o que as brancas vão tentar explorar. Bispo E6, bispo aqui em E3. É claro, aqui as brancas já estouraram um pouco os peões aqui da ala do rei, então é melhor desenvolver primeiro o bispo aqui da ala da dama para poder tirar a dama e depois dar o roque longo, né? As brancas provavelmente não se comprometem mais aqui em dar roque curto, e sim roque longo. Cavalo de bem em D7, G4, já partindo aí
para um ataque de ala do rei. Cavalo B6, G5 atacando o cavalo. Cavalo aqui em H5 e agora sim dama D2, possibilitando aí o grande roque e também atuando sobre as casas F4 e G5. Torre C8, aqui as pretas não perdem tempo para colocar a torre numa coluna semiaberta. A coluna C, a grande força das negras na siciliana, são esses ataques aí na coluna C. E esse cavalo vai ter um grande posto agora, apoiado aqui tanto pelo bispo quanto pela torre. Um posto bacana em C4, típico de siciliana. Grande roque foi jogado, bispo E7, não tardando em desenvolver aí as peças da ala do rei para possibilitar proteger o rei via roque curto. Torre G1 e agora sim roque. O lance rei B1, tão necessário, né? Muitas vezes não dá tempo de jogar isso, principalmente roques de lados opostos, mas sempre que der tempo é importante jogar esse lance aqui rei B1, tirando o rei da coluna C, tirando também o rei dessa diagonal que pode ser perigoso em muitas linhas. Dama C7, dama aqui em F2 já atacando o cavalo, né? Força total aqui em B6 e agora sim o cavalo vem para esse excelente posto aqui de C4. Em geral, não é muito bom deixar esse cavalo ficar morando aí. Esse cavalo já está atacando um bispo, está atacando. Existem ideias de sacrifício aqui em B2 para eliminar um dos defensores de C3. É bastante perigoso esse cavalo, então o Anand aqui não tarda em eliminar esse problema com o bispo toma C4. E depois de bispo toma C4, as pretas têm aí o par de bispos. No entanto, o Anand consegue um ataque bem bacana aqui com o cavalo D5, então aproveitando esse buraco em D5 e agora vai recuperar aí a questão do par de bispos. Bispo toma D5, torre toma D5 e agora o Morozevich não deixa as brancas avançarem e tenta ganhar espaço aqui com o lance F5. A partida segue com G toma em F6 en passant, torre toma em F6 e agora dama aqui em E2. Tirando a dama aqui da mesma coluna da torre adversária. Cavalo em F4, atacando a dama. Bispo toma em F4, torre toma em F4. E agora o lance torre D3. Esse lance coloca mais uma defesa aqui no peão de F3. A partida segue com dama D7. Cavalo aqui em C1. É muito interessante essa manobra do Anand, porque é difícil você, nessa posição aqui, jogar com esse cavalo. E o Anand vai para uma manobra bastante criativa. Aqui com o cavalo C1, ele quer jogar aqui com A3 e o cavalo em A2. E de A2 esse cavalo pode escolher mais pra frente se ele vai querer jogar em B4 ou em C3, ambos com ideias aqui de vir talvez para D5, enfim. Uma manobra bastante interessante aí do Anand, dado que nessa posição esse cavalo não tá muito bom, né? A partida seguiu então com o cavalo C1, torre aqui de C em F8 pressionando F3. O Anand já havia protegido muito bem essa casa. Então A3 foi jogado. Rei H8, tirando o rei, colocando ele um pouco mais seguro, né? Não deixando ele tão exposto na diagonal de casas claras. Cavalo em A2, dama aqui em H3, mais uma pressão em F3, também de olho aqui em H2. Torre G3 atacando a dama, por enquanto H2 está bem defendido. E esse lance ataca a dama e também adiciona uma defesa em F3. Dama aqui em H5, é um jogo bem preciso aí dos dois lados, né? Com chances aí para os dois lados, muito interessante essa partida. Dama G2, colocando pressão agora aqui em G7 e o lance torre H4 aqui pelo Morozevich. Ao invés de se defender, ele vai para um contra-ataque e aqui não dificultando bastante a captura em G7, né? Não foi o lance jogado, mas se o Anand tivesse resolvido capturar aqui em G7, torre toma em H2, viria um contra-ataque fortíssimo aí do Morozevich, com posição melhor aqui para o Morozevich. Não tem muito o que jogar aqui. Se jogar um lance como dama G3, está vindo torre H1, né, com um ataque feroz aí, provavelmente vencedor. Cavalo C1, as pretas ainda teriam um recurso aqui de torre, toma C1 com cheque, com um ataque vencedor. Se rei toma C1, dama poderia dar cheque aqui em H6, capturando aí a torre na sequência, né? Então também não adianta cobrir com a torre, porque o bispo está segurando essa casa. Então é um ataque muito forte. Por isso que depois de torre H4, um lance muito bom aqui do Morozevich, não se defendendo, mas partindo para o contra-ataque. O Anand não foi para a captura aqui em G7 e seguiu simplesmente com H3. Agora está tudo defendido, F3 está defendido, H3 está defendido. E a partida segue então com dama em H6, adicionando uma defesa aqui em G7 e também colocando a dama numa excelente diagonal. E agora torre B3, partindo para um ataque na ala da dama.
B5 defendendo. E agora olha só quem vai entrar aí no jogo. Cavalo aqui em B4. Quem diria, né? Que essa manobra do cavalo via C1, A2 e B4 seria tão interessante. Já vem com um ataque aqui em A6. Está de olho em casas muito bacanas aqui como C6 e D5. Legal a manobra aqui do indiano Anand. Torre H5. Liberando aqui a casa H4 para o bispo. Dama em F1. Torre H4. Dama aqui em G2. Torre H5. Aqui repetindo um pouco de lances. Cavalo toma em A6. O Anand decide que é hora de partir para ação e complica tudo. Ele sabe que esse lance vai complicar porque vai vir torre aqui, bispo em H4. E é exatamente o lance jogado aqui pelo Morozevich. E a ideia é desviar a torre da defesa aqui dos pontos de H3 e F3. Torre G4 e agora bispo F6 abrindo um ataque descoberto aqui sobre H3. Então fica nessa situação, né? Se o Anand ficar defendendo agora com torre G3, vai vir bispo H4, bispo F6 e com essa ideia o Morozevich pode tentar empatar por repetição. O Anand calcula direitinho e ele não quer o empate aqui, ele joga com dama em E2, adicionando mais um ataque em B5, mantendo um olho em F3, que está já defendido duas vezes. Torre toma em H3 e agora torre toma em B5. Bispo D8, torre B8, dama F6, cavalo aqui volta para B4, torre toma em F3, então agora o Morozevich conseguiu recuperar aí o seu peão e existe um perigo agora desses peões passados, perigos dos dois lados. Olha que partida agressiva dos dois lados. Cavalo D5, dama em F7, dama A6, atacando aqui o peão de D6, H5. Com um tempo sobre a torre, Morozevich coloca fogo aí no tabuleiro, né, atacando a torre do Anand e partindo com esse peão passado de forma veloz. Torre volta para G2 e agora H4. Como eu sempre falo, quando o peão passado avança, o tabuleiro treme e aqui a posição começa a pegar fogo. Dama toma em D6, o Morozevich sacrifica peão em troca de avançar aí com o seu peão passado. No entanto, agora o bispo está atacado duas vezes, ele tem que fazer alguma coisa em relação a isso, o Morozevich, e ele joga bispo E7, atacando aí a dama. Entregando mais um peão aqui em E5 em troca de velocidade. Depois de dama toma E5, a dama tem que continuar defendendo a torre aqui de B8. A partida segue com torre toma B8, dama toma B8, cheque, rei H7. A dama vem aqui para C7, atacando aqui o bispo duas vezes. E agora bispo F8, propondo aí a troca de damas. Lembrando que a dama está defendida aqui pela torre. Dama toma em F7, torre toma em F7. E agora o Anand está desesperado aqui porque esse peão é muito perigoso, virou prioridade máxima. Ele continua aqui com torre G4. E agora as pretas não podem tentar H3 por conta de cheque. Aqui torre H4 cheque, capturando o peão na sequência em H3. Então o Morozevich vai para uma ideia diferente, para uma ideia perigosa para defender esse peão. Com torre F1 cheque e depois de rei A2 torre H1. O peão está muito bem protegido e pode continuar avançando. Perigosa a posição E5. O Anand vai tentando alguma possibilidade de contra-ataque com o peão da coluna E. Bispo C5 passando aí o bispo. E6 avançando. Rei H6. Torre aqui em C4 atacando o bispo. E agora um lance H3. Olha só essa posição, gente. Que coisa complicada. O Morozevich já entregou peões e agora está entregando o bispo em troca da aceleração desse peão aí. Torre toma C5, o Anand jogou e agora H2. Veja o problema aqui na situação pro Anand. Como segurar esse peão? Como segurar esse peão? O Anand joga aqui com cavalo em E3 e o Morozevich faz um lance. Torre A1 com cheque. E olha só que complicada a posição do Anand. Porque esse lance ele libera a casa de promoção do peão com um tempo sobre o rei, ou seja, esse peão vai ser promovido para a dama. Por isso que nessa posição o Anand captura a torre e o jogo continua. Rei toma em A1, agora o Morozevich promove aí o peão para a dama, H1, dama cheque, rei A2 e agora dama E4. E uma posição complicada aqui pro Anand. O Morozevich está com uma dama no tabuleiro, tá atacando o peão, tá atacando o cavalo. Como que o Anand pode lidar com essa situação? E o Anand faz então o lance torre E5. E nessa posição o Morozevich abandona aí a partida. Que lance incrível aqui do Anand. Esse lance ataca a dama, defende o cavalo, dá suporte para o peão passado. É realmente um lance fantástico. A dama não pode capturar a torre, porque senão tem cavalo aqui dando um duplo.
e aí vencendo na sequência. Esse peão aqui é imparável, né? Por exemplo, aqui rei G5, cavalo toma aqui em E5, rei F6, enfim, é parável, mas esses três aqui não são, né? E esse cavalo aqui pode depois sacrificar nesse peão se for preciso. Aqui você pode até deixar o cavalo aí, mas mais seguro seria jogar aqui com o cavalo em F3, por exemplo. O rei toma aqui em E6 e aí você vai subindo o peão, não tem como segurar esses três peões, né? E o cavalo segura o peão da coluna G tranquilamente. Por isso que aqui, depois de torre E5, não tem, então não dá para capturar aqui a torre, não dá para dar cheque, o cavalo tá segurando as entradas com cheque, não tem sequência, né? Se jogasse aqui um lance como dama G6, por exemplo, poderia seguir simplesmente com E7, dama E8, tentando segurar o peão, mas aí viria a manobra de cavalo F5, cavalo D6, né? Por exemplo, cavalo F5 cheque, rei G6, cavalo D6, atacando aí a dama, e esse peão vai ser promovido. Ah, mas aqui tem torre G8 com cheque, só vai prolongar, né? Aqui rei B1, rei F6 tentando encostar, mas aí o peão promove realmente. Posição vencedora aí para as brancas, né? Troca aqui e é muito material a mais. Por isso que depois de torre E5 aqui, o Morozevich abandonou. Que partida incrível, né? Ataques aí ferozes dos dois lados. Típico de Siciliana Najdorf, aí com rocks de lados opostos, né? Realmente são partidas no detalhe ali. Um tempo faz toda a diferença entre vencer ou perder a partida, né? E aí com isso, com o Anand, aí ele então se tornou o campeão do mundo de 2007, teve a melhor performance. Olha aqui o resultado final, olha só, o Anand ficou em primeiro lugar aí com 9 pontos, em seguida o Kramnik com 8 pontos, em terceiro Boris Gelfand, e aí na sequência Peter Leko, o Svidler, o Morozevich, o Aronian e o Grishuk. Com isso, né, então a gente tem aí o campeão mundial de 2007 pela regra da FIDE, o Kramnik, que foi o campeão mundial de 2006, então terá o direito de desafiar o Anand num match valendo o título de mundial no ano de 2008. E é isso então que a gente segue com a nossa playlist da saga dos campeões do mundo de Labordunea a Magnus Carlsen, com o match de 2008 entre Viswanathan Anand, a lenda indiana, e Vladimir Kramnik, o homem que tirou o título mundial das mãos de Garry Kasparov. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!